superintendente da Sabesp na Baixada Santista. Uma ótima tarde, Raul Cristiano. Tudo bom? Boa tarde, Vanessa. É um prazer enorme estar participando aqui do programa com você, nessa nossa live. Uma tarde bonita, né? Um sol, um céu azul, tá tudo muito bonito aqui na Baixada. Muito bonito mesmo, Raul Cristiano, e nós é que agradecemos. Prazer muito grande trazê-lo aqui. Raul Cristiano, que está à frente da Sabesp aqui na Baixada Santista desde o início deste ano, é isso mesmo? Isso, eu voltei para a Sabesp no ano passado, em janeiro do ano passado, e neste ano eu assumi a superintendência regional de operações aqui na Baixada Santista. Eu sou responsável pela atuação da Sabesp de Bertioga a Peruíbe. Então, são 9 municípios e o nosso trabalho é justamente cuidar do fornecimento de água, coleta e tratamento do esgoto de toda a região. Agora, Raul, você logo no início da live falou justamente que hoje está um dia lindo, está sol, está calor. Agora, nós tivemos um período há alguns anos aqui no estado de São Paulo em que nós enfrentamos um problema de estiagem, não é? Falta de chuvas. Como é que está agora a situação claro, da nossa região, porque estamos falando da nossa região, mas também onde abrange a Sabesp, né? Como é que estamos em relação à estiagem? Estamos enfrentando este problema ou já está tudo normalizado? Não, estamos enfrentando o problema, né? Não é tão grave como foi em 2014, não é? Mas dos últimos 20 anos é um dos mais graves do ponto de vista de que a estiagem ela começou mais cedo, não é? E nesse período a produção de água, especialmente dos mananciais que abastecem o Guarujá e Vicente de Carvalho, é onde nós temos sentido o maior efeito dessa seca. Para você ter uma ideia, a captação de água para ser tratada e ser fornecida aos munícipes de Guarujá e Vicente de Carvalho, ela é captada do rio Jurubatuba e Jurubatuba-Mirim. Normalmente, em épocas tranquilas, não é? Nós temos uma produção de 2.000 litros por segundo de água. Nós temos caído muito, chegou a semana passada a 800 litros por segundo. Né? Hoje está 900. Então, nós temos feito um trabalho, inclusive, de abastecimento utilizando água que vem da estação de tratamento de Cubatão, que é o sistema integrado nosso, através de uma tubulação subaquática. Então, nós colocamos para atender o Guarujá e Vicente de Carvalho mais cerca de 550 litros por segundo. Então, nesse momento de falta, né, de pleno tratamento, de plena produção, nós trazemos água de Cubatão que abastece Santos e São Vicente também. Agora, Raul Cristiano, este ano nós enfrentamos algo também diferente de tudo, né? Que seria a pandemia, estamos enfrentando a pandemia e temos o isolamento social, a quarentena, muito mais gente em casa. O superintendente percebeu que este ano, essa combinação das faltas de chuvas, da estiagem, com a quarentena, com a pandemia, as coisas acabaram, essa pandemia acabou piorando, agravando a situação ou não? Ela agrava porque o consumo é maior, né? A água passou a ser a protagonista, né, da higienização das pessoas, para a recomendação médica e de todas as organizações de saúde destacam a importância de manter as mãos higienizadas, os recintos higienizados, né? E a água, ela é fundamental, ela é o principal produto nessa hora, né? Mais até do que o álcool em gel, do que qualquer outra asepsia que você faça das mãos. Então, nós temos verificado que
nesse período, o consumo chega a ser de 311 litros por pessoa dia, não é? Normalmente, aqui na região, nós atendemos e as pessoas consomem cerca de 270 litros pessoa dia, em média. Para você ter uma ideia, na Organização das Nações Unidas, uma pessoa precisa ter pelo menos 120 litros pessoa dia para o consumo, para a higienização das mãos, não é? E para a própria hidratação das pessoas, não é? Então, houve um aumento significativo e as duas coisas realmente juntas acabaram virando essa bomba. Mas a Sabesp tem controlado, né, isso, e também feito campanhas de conscientização do desperdício e também campanhas para que as pessoas utilizem a água e se higienizem o máximo possível, claro, para que a gente possa combater a Covid, não é, Raul Cristiano? Olha, Vanessa, para você ter uma ideia, no início da pandemia, em março, nós não tínhamos ainda essa perspectiva da estiagem que nós estamos vivendo hoje, né? E aí a Sabesp foi parceira de todos os municípios na higienização de ruas, acessos aos hospitais, às unidades básicas de saúde, também aos terminais de ônibus, de barca. Nós colocamos pias disponibilizadas em feiras livres, e instalamos ligações com torneiras para que as pessoas pudessem, nas áreas mais vulneráveis, buscar água e abastecer as suas casas naquelas áreas que são irregulares, não é? Então, houve todo um esforço e uma parceria no sentido de atender aos municípios e às medidas sanitárias iniciais, não é? Em alguns lugares nós fornecemos a água com hipoclorito de sódio, em outros só a água, ou então só o hipoclorito de sódio. Então havia um esforço geral. Agora, especialmente, nesse período em que não chove na região, não é? E que a produção de água ela é menor, daí as pessoas falam assim, mas por que na Baixada toda não há reclamação de falta d'água e no Guarujá? Porque justamente o Guarujá, ele recebe essa água, ela vem da região de Mogi, das Cruzes, o Jurubatuba, ele tem as nascentes né, nesse quadrante, não é? E na região metropolitana de São Paulo, Mogi, também não tem chovido. Então nós estamos com problemas de estiagem em São Paulo, na Grande São Paulo, e aqui na Baixada Santista. Nos outros mananciais, eles atendem bem. Por exemplo, o manancial de Cubatão, a estação de tratamento de Pilões, ela atende principalmente Cubatão. A estação de tratamento de Cubatão atende Santos, São Vicente e está atendendo Guarujá. Mas nós temos estação de tratamento em São Vicente, nós temos estação de tratamento em Praia Grande, em Itanhaém, em Peruíbe, em Mongaguá, que conseguem resolver, né, o atendimento das demandas locais, não é? Então, a Sabesp, ela, ao mesmo tempo em que ela trabalha com o seu principal produto, que é a água tratada de qualidade, né, ela realiza anualmente, e especialmente nos períodos de estiagem ou durante o verão, né, ela realiza campanhas de uso racional da água, né? Então, há um trabalho de uso consciente da água, temos uma campanha na TV, no rádio, nos jornais também, alertando, né, para que a água, que é essencial, mas é fundamental que você não desperdice, não é? E aí há uma série de regras e recomendações que são compartilhadas com toda a comunidade, com as pessoas, né, através desses meios de comunicação.
Então, superintendente, pelo que eu estou percebendo, Guarujá acaba sendo o mais prejudicado, até por conta do rio Jurubatuba. Esse seria o início do problema, não é? Juntamente com a estiagem, já as outras cidades da Baixada têm uma outra origem à água. Agora, Guarujá, de um modo geral, vem realmente brigando com a Sabesp, né? Aqui a nossa administração já houve realmente muitos problemas aqui com o município do Guarujá. Inclusive, eu tenho a informação de que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Arcesp, já apontou deficiências e falhas no sistema da Sabesp, especificamente no município do Guarujá, e o município também andou rejeitando planos de contingência da Sabesp. Como é que está a situação atualmente, superintendente? Olha, o Guarujá, além de ter essa demanda de produção mais baixa agora na estiagem, há um outro fator que é relevante, né? Para você ter uma ideia, e os seus telespectadores terem uma ideia também, nós temos 69 mil ligações de água no Guarujá. 69 mil que são regulares. Quando você fala, você tem as ligações e tem as economias. Economias seria, por exemplo, você tem uma instalação num prédio e tem 10 apartamentos, né? Então você tem um aumento de economias. No Guarujá, nós temos cerca de 130 mil economias. Então são 69 mil ligações e cerca de 130 mil economias. No entanto, há uma questão, Vanessa, que é muito grave, e Guarujá lidera em toda a região da Baixada Santista, que é o número de ligações clandestinas. Para você ter uma ideia, esse número chega a quase 40 mil ligações, de acordo com o levantamento que a Sabesp fez em 2018. Pode ser que tenhamos mais ainda, né? Essas ligações irregulares e clandestinas, elas provocam muita perda de água da Sabesp. E aí afeta a pressão e o atendimento das outras, de quem mora regularmente em bairros organizados, urbanizados da cidade. Por quê? Nós temos um desperdício de água nessas áreas irregulares de 459 litros por segundo. Então imagina, um quarto da água produzida no Guarujá dos 2000 praticamente é utilizada em ligações clandestinas no Guarujá. Isso, por que você... de repente o pessoal fala assim, mas está culpando quem mora mal, quem não tem uma residência num lugar urbanizado? Não é culpa deles. Acontece que a Sabesp está organizando um programa, que é o programa Água Legal, justamente para levar água para cada casa do Guarujá, exceto nas casas que estão localizadas em áreas de risco, em áreas de mananciais. Afora isso, a ideia, né, num trabalho conjunto Sabesp, Prefeitura, Ministério Público, é levar água e esgoto para toda a região. Isso vai dar um ganho muito importante. Agora, a Prefeitura tem um grupo de trabalho, né, que acompanha a relação contratual da Prefeitura com a Sabesp. A Sabesp, quando tem um problema dessa natureza, com a estiagem, por exemplo, nós estabelecemos um plano de contingência, esse grupo ele rejeitou o plano de contingência porque, de acordo com a nota que foi divulgada pela Prefeitura, esse plano ele era técnico demais. Ora, a Sabesp ela produz os seus relatórios técnicos. Agora, as ações contidas nesse plano de contingência, eles são eficientes e eficazes para atender em qualquer eventualidade. Por exemplo, se prevê no plano de contingência essa integração de água da estação de tratamento
de Cubatão, para não deixar com os níveis baixos de reservação e de abastecimento. Nós disponibilizamos também, estão disponíveis no Guarujá e Vicente de Carvalho, 10 caminhões-pipa localizados em pontos estratégicos da cidade, não é? Para poder atender numa eventualidade. Nós desenvolvemos uma campanha de comunicação de alerta ao uso racional, né, ao uso consciente da água. E, prioritariamente, a Sabesp ela tem a obrigação de não deixar, num momento como esse, faltar água nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, nas escolas, enfim, naquelas áreas que são de serviços essenciais do município, nos próprios públicos, etc., onde a população mais se utiliza. Agora, nós não temos tido um volume grande de reclamações em relação à falta d'água. Por isso, nós recomendamos também no plano de contingência que as pessoas liguem nos canais de comunicação da Sabesp, que é o telefone gratuito, é o 0800 055 0195, ou então só 195. É ligação gratuita, 0800 055 0195. E aí, quando você tem um registro da sua reclamação porque faltou água ou que está com baixa pressão, imediatamente a Sabesp designa um técnico que vai fazer a verificação e qual o motivo de que naquela residência está faltando água. Então, esse trabalho é muito monitorado, coordenado pelas equipes da Sabesp para que não tenha nenhum problema, viu, Vanessa? Ah, verdade, Raul. Agora, você estava tocando num ponto importante também, que é preciso haver uma vontade, claro, política, e que a Sabesp e também as prefeituras dos municípios atuem em conjunto justamente para combater esse tipo de coisa, porque a culpa não é, claro, do morador que não tem condições e acaba invadindo áreas, enfim, a Mata Atlântica ou área de mangue, áreas de preservação ambiental, agora áreas de risco também. Agora, essa questão do esgoto, é muito importante também o tratamento do esgoto para o meio ambiente, oceanos, para a nossa saúde mesmo, ainda mais agora, nessa época da pandemia, não é, superintendente? Sim, é fundamental que as áreas, que a prefeitura, ela tem um papel importante, não é? Ela precisa buscar os recursos necessários para garantir a urbanização das áreas no município, né? Por exemplo, essas áreas consideradas irregulares e que possuem ligações clandestinas, por que há uma perda de água maior? Primeiro, porque essa água não é paga por aquelas pessoas, né? Segundo, porque são utilizadas tubulações e ligações e algumas vezes mangueiras, não é? Que há vazamento no meio do caminho entre a rede da Sabesp e a casa, e ela não é uma ligação adequada. Por outro lado, a Sabesp, além de fornecer a água, ela afasta o esgoto e trata o esgoto antes de colocar no emissário do Guarujá ou na estação de tratamento de esgotos do Guarujá. Agora, são muitos investimentos, não é, Raul Cristiano? Vamos destacar alguns investimentos da Sabesp, obras importantes que a Sabesp tem feito, inclusive obras sem causar muitos danos e muito impacto, nova tecnologia também da Sabesp, não é? E são novidades assim, mais recentes, principalmente deste ano. Olha, a Sabesp ela tem contrato de prestação de serviço com os 9 municípios da Baixada Santista, né? Para você ter uma ideia, são contratos de 30 anos. E esses contratos de 30 anos, se você somar todos eles, não é?
ao longo de 30 anos, nós vamos investir na Baixada Santista 5 bilhões e 800 milhões de reais. Né? Então, é recurso do governo do Estado, da Sabesp, né? De todos os parceiros que atuam na Sabesp, porque a Sabesp ela é uma empresa pública, majoritariamente pública, 51% as ações pertencem ao governo do Estado de São Paulo e 49% à iniciativa privada, ou seja, ela possui ações na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bolsa de Valores de Nova York. Então, a Sabesp ela tem esse compromisso entre o público e também assistência privada. É uma das empresas mais modernas do mundo e é a maior do país, e ela é considerada a terceira maior empresa do mundo. Não é? Para você ter uma ideia, aqui na região da Baixada Santista, nós temos 550 mil ligações de água, né? Regulares. E nós temos ainda um déficit, né, de 129 mil ligações irregulares. Então, o grande trabalho nosso é no sentido da regularização. Por isso que nós vamos realizar o programa Água Legal, começando pelo Guarujá, né? Porque isso vai dar uma outra qualidade de vida para a população. Ao longo dos anos, né, houve uma ocupação desenfreada e descontrolada no município do Guarujá. Né? Por isso que o Guarujá lidera essas ocupações, esse número de ligações irregulares. Mas nós temos também a mesma realidade menor em São Vicente, Santos, Praia Grande. Né? Nos outros municípios é menor, né? A ocupação é menor. Nós temos, por exemplo, Bertioga e Praia Grande são considerados hoje os municípios que estão no maior ritmo de crescimento. Então, a Sabesp está agilizando nesses dois municípios, né, obras através do programa Onda Limpa. O programa Onda Limpa, ele procura o saneamento básico de todas as cidades da Baixada, focando a melhoria da qualidade da vulnerabilidade das praias. Então, num passado recente, Vanessa, você vai lembrar disso, você é da nossa região, não é? Muitas praias aqui na Baixada sempre tinham bandeiras vermelhas, né? E o objetivo é bandeira verde da CETESB, né? Bandeira de vulnerabilidade. Isso vai significar saúde, vai significar a retomada do turismo regional, com isso a geração de empregos, a geração de renda, enfim, é uma cadeia produtiva, não é? E a Sabesp, fazendo obras para a saúde, ela também estimula o desenvolvimento econômico da nossa região. E tem um outro detalhe, Vanessa, que é importante. Para cada R$ 1 investido em saneamento básico, R$ 4 são economizados na área da saúde. E a Baixada Santista, aí é o desafio nosso, não é? A Baixada Santista, ela ainda ostenta a liderança na mortalidade infantil regional. Então, a Sabesp ela tem um papel extremamente importante em busca da qualidade de vida de toda a população da Baixada Santista. Ah, sim. E, Raul Cristiano, a gente estava falando deste programa Onda Limpa, realmente é fundamental para a saúde e volto a frisar, agora que nós estamos vivendo essa pandemia, todas as pessoas precisam também se conscientizar, não é? Os oceanos, os mares, eles são fundamentais. E o tratamento de esgoto. Agora, eu estava vendo o superintendente outro dia, uma notícia que me causou até estranheza, eu fiquei até abismada. A polícia, ela acabou prendendo suspeitos e cumpriu 15 mandatos de prisão em diversos municípios, inclusive Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, de uma quadrilha, não é? Suspeita de ter
furtado hipoclorido de sódio, seria o cloro, é isso? Estão furtando até o cloro da Sabesp, principalmente agora que ele é fundamental aí para combater a Covid, né, o coronavírus. Então, a Sabesp enfrenta situações também inusitadas, não é, superintendente? Esse aspecto é bom esclarecer que não roubaram da Sabesp, não é? Na verdade, a Sabesp ela compra cloro de Cubatão, lá da Cabocloro, e que ela venceu uma licitação para venda de cloro para a Sabesp, e aí foi realizada uma licitação para uma empresa de transporte que pega o cloro na Carbocloro e leva até as estações de tratamento de água e de esgoto em todo o estado. A empresa que foi a vencedora, ela, alguns dos seus caminhões, ao invés de levarem direto, né, para a Sabesp, ela entregava para algumas fábricas pequenas em São Vicente, no Grande ABC, fábricas de insumos de produtos de limpeza, etc. Não é? Mas isso não afetou a qualidade da água da Sabesp, o uso, porque o nosso trabalho de tratamento de água, ele é monitorado, ele é avaliado por laboratórios com creditação científica, não é? Então, toda vez que há necessidade de um grau maior de cloro, o próprio sistema e o controle dos nossos operadores, eles identificam e garantem a colocação do cloro necessário. Então, não houve, né, nesse período, nenhum prejuízo para a população em relação à qualidade da água ou do tratamento do esgoto nas estações de tratamento de esgoto da Sabesp. Ela agora, principalmente nesse período de pandemia, que é difícil também as pessoas ficarem em filas, irem pessoalmente até os locais, até as agências da Sabesp de atendimento, não é? Ela tem disponibilizado formas virtuais para que as pessoas possam entrar em contato, até fazer a reclamação. Eu vi aqui em uma notícia que tem o site da Sabesp e tem aplicativo também, além do telefone que o senhor mesmo acabou de dizer para a gente, que é o 0800, que é gratuito, mas nós temos um aplicativo também, não é isso? Tem o aplicativo mobile da Sabesp, tem o site da Sabesp, que é o www.sabesp.com.br, enfim, todos os canais de comunicação, além da Sabesp nas redes sociais, não é? É importante que, às vezes as pessoas fazem uma crítica numa rede social, você repara que sempre que há uma crítica, a Sabesp ela pergunta qual é o seu RGI. O RGI é aquele númerozinho, que é o registro de instalação, que aparece bem do lado do endereço na conta de água. A partir desse RGI, nós temos condições de verificar qual é o motivo da falta d'água. Às vezes, houve o rompimento de uma galeria, né? Houve uma galeria de uma tubulação. Nós temos tido problemas sérios, às vezes, com o trabalho de algumas concessionárias de serviços públicos ou então empresas que são contratadas pelas prefeituras para realizar serviços nas galerias de águas pluviais, né? As galerias de drenagem são por conta da prefeitura. As galerias de esgotos da Sabesp é uma outra coisa. Mas muitas vezes, na construção de galerias ou na urbanização, as empresas não tomam os cuidados necessários, não é? Isso acaba danificando as redes da Sabesp e aí por um efeito dominó, não é? Você interrompeu o fornecimento de água porque houve um vazamento enorme, a pressão da água diminuiu, quem não possui um reservatório, uma caixa d'água de no mínimo 500 litros na sua residência, acaba sentindo
o efeito da falta d'água em função de qualquer ocorrência que acabam sendo naturais, né? Diante dessa questão complexa que é o trabalho de trabalhar de fornecer água, afastar o esgoto, tratar o esgoto de toda a população. Superintendente, nós estamos já chegando ao final do nosso bate-papo, né, a respeito de todas as questões que envolvem a Sabesp, principalmente esclarecimentos em relação ao município do Guarujá, não é, que é o município que causa mais polêmica, vamos dizer assim, né, em relação aos prestados pela Sabesp, mas nós podemos até olhar os serviços de água de outros estados, fazer uma comparação com a Sabesp e a gente consegue chegar até uma conclusão. Rio de Janeiro é um exemplo, não é? Agora, nós falamos sobre o Onda Limpa, o Água Legal também, e numa próxima oportunidade vamos falar sobre todos os outros projetos da Sabesp, todas as novidades. Deixe suas considerações finais, então. Olha, Vanessa, foi muito bacana participar aqui com você, trazer alguns esclarecimentos, né? Nesse momento, nós trabalhamos diuturnamente, né? A Sabesp é uma prestadora de serviços essenciais. As equipes estão trabalhando em jornada de turmas, de turnos, não é? E nós não paramos para garantir que as pessoas fiquem em casa, tenham água, tenham esgoto afastado da sua residência e tratado, devolvido à natureza de forma tratada. No início do programa a gente imaginava quais seriam os assuntos que a gente poderia tratar, não é? Será que vai dar tempo, né? Uhum. Eu acho que o programa acabou ficando pequenininho, né? A gente não conseguiu falar de tudo, mas eu gostaria de voltar numa outra oportunidade para falar com você a respeito de saneamento e das medidas que o governo do estado, o governador Dória, implementou. Por exemplo, as famílias que pagam tarifa social, até o dia 15 de agosto, elas não estão pagando. De março até agosto, não estão pagando as contas de água e não vão pagar depois. Houve a isenção na cobrança das tarifas, tá bem? Tá ótimo, até devido a essa fase tão difícil em que todos os brasileiros estão passando, em especial os brasileiros de baixa renda, não é? E eles precisam muito, muito dessa água. A gente está precisando muito dessa água, até para se proteger dessa Covid, e continuar tentando atravessar, né, essa pandemia. Muito obrigada, viu, Raul Cristiano? Olha, muito obrigado, um prazer estar aqui com você e com todos vocês. Nós agradecemos a participação, a presença, essa live, essa entrevista e também o bate-papo, né? Muito agradável com o superintendente da Sabesp na Baixada Santista, Raul Cristiano, jornalista Raul Cristiano, esteve conosco. Muito obrigada a você também, que sempre está presente, enviando suas sugestões de pauta e também de perguntas aos nossos entrevistados, os assuntos também mais importantes aqui da nossa região e também de todo o Brasil e do mundo. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.